Bom dia, gente. Vamos começar a nossa live. Hoje vamos falar de clarear com coloração. Eu vou chamar pessoas aqui, né, para estar acompanhando a nossa live, para estar tirando dúvidas, para estar aprendendo com a gente. Deixa eu ver aqui. Vai enviando aí para as pessoas participar aqui, aprender com a gente. Hoje a gente vai falar, né, sobre clarear com coloração. Sejam muito bem-vindos. E a nossa aula hoje vai ser aqui bem produtiva, a nossa live, para que a gente possa aprender, né, bastante aqui um com os outros, que é muito bom, né, a gente passar conhecimento e a gente também aprender com nossos colegas aqui. Eu vou chamar aqui os meus convidados. Josi já está aqui. Bom dia, Josi. Não sei se o Maurício já está por aqui. Já convidei o Josi. Deixa eu ver. Convidar o Maurício também. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Josi. Tudo Bom bem, dia. você? Bom dia. Bom dia, Maurício. Abrindo a live, Carla Nunes. É? Vamos conversar um pouco hoje, aprender, passar conhecimento para os nossos colegas, né? Hoje a gente vai falar sobre clarear com coloração. E vamos aí, gente, ó, convida uns amigos para estar participando aqui dessa live com a gente. Vou convidar aqui algumas pessoas. Eu já compartilhei com algumas pessoas. A live já está compartilhada. Gil Souza, estava falando com ele agora. Seja bem-vindo. Ele é lá de Bauru. Marleninha, estava conversando seja com ele agora. bem-vinda. Tem um cachorro Para na quem live, está entrando né? aqui, ó, sejam bem-vindos, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. Que, É Maurício? o cachorro do Maurício, né? Tem um cachorro na live, parece. Isso é uma graça. Cachorro? É minha cachorra aqui fazendo arte. Ah, tá. A minha tá aqui quietinha. Aqui não, aqui só tem grilo. Então, Muita chuva aqui. Aqui tem um cachorro e tem um gato. Gato sou eu. ah, tá. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa live. Hoje a gente vai falar do tema, né? Clarear a configuração. E a gente precisa levar em conta algumas coisas. Existem algumas regras, né? Que precisam ser seguidas. E, assim, tem algumas regras importantes. Eu vou dar só início e em seguida vocês iniciam. Porque uma das regras é o seguinte: coloração não clareia coloração. Não tem como um cabelo que já tem coloração, por exemplo, o cabelo está com um 7.0
e aí você quer colocar um 8.1. Você não vai conseguir essa cor 8.1, porque esse tom que está no 7 tem mais pigmento, né, do que o 8.1. Então, não vai ter fixação, não tem como clarear, mesmo você utilizando o oxidante certo, né, na volumagem correta. Por quê? Porque essa cor não fixa, ela não tem força para conseguir clarear do 7 para o 8.1, entendeu? E aí, o que vocês falam sobre isso? Bom, acredito que realmente não funciona, porque coloração não clareia a coloração. E você pode correr o risco aí, se você for fazer, por exemplo, um retoque de raiz, você clarear a raiz, né, dependendo da volumagem que você vai utilizar, e ainda oxidando esse fio, deixando ele mais escuro. Porque às vezes você coloca um tom a menos, né, da coloração anterior, e ele acaba, mesmo assim, escurecendo a parte do que já tem coloração. Nosso amigo Júlio está falando aqui, tinta não clareia tinta, né? Então, cabelo com cor cosmética, gravar bem, é o que o Júlio falou. Se você fizer um retoque de raiz e esse cabelo tiver comprimento e pontas já com coloração, você tenta levar para um 8, igual a Carla falou. Você consegue levar a raiz, mas com comprimento e pontas não, porque esse cabelo já foi processado cosmeticamente. E o que a gente precisa levar em conta ao clarear um cabelo com coloração? Diga aí, Júlio. Temos que levar em conta, né, se esse cabelo ele passou por um processo de transformação, que pode ser depois, se foi um progressivo, se foi um relaxamento, se foi realmente, né, utilizado a própria coloração, fazer um diagnóstico, né, desse cabelo, realmente analisar o desejo da cliente. Se você for clarear, não pode clarear só com base, né? Se você for realmente fazer uma cobertura de branco, leva a base, mas se não for, você não deve clarear com a base, porque ele não vai conseguir neutralizar o fundo de clareamento indesejado ali da altura que você vai chegar. Ou seja, tem que se fazer um diagnóstico, lavar o cabelo, e o Maurício vai falar mais sobre isso. Tem vários fatores, né, que a gente deve levar em conta. Um deles é se o cabelo é fino ou é grosso, na altura do 5, a volumagem que vai usar, se vai contar perdendo uma volumagem do 1 até o 4, a gente perde uma volumagem no clareamento. No 5, a gente tem que saber se ele é fino ou se é grosso. Se ele for grosso, você também perde uma volumagem. Se ele for fino, você já não perde. Então, por exemplo, você vai lá de um cabelo do 5, clarear até o 7. Se ele for grosso, você vai contar 5, 6, 7. Vai usar oxidante de 30 volumes. Se ele for grosso, você vai... Ou estou invertendo, peraí. Se ele for fino, você pula uma volumagem. 5, 6, 7. Se ele for grosso, 5, 6, 7. O fino você clareia com oxidante de 20 volumes e o grosso você clareia com oxidante de 30 volumes. Como o Josi falou também, se você só usar base, você vai também revelar o fundo de clareamento nesse cabelo, do 5 ao 7. Você vai revelar aquele laranja. Você tem que usar uma cor fria para adicionar junto da base, ou uma cor fria sozinha, né? Às vezes esse cabelo não tem brancos, não precisa da base. Então você usa 1.1, que daí você esfria aquele laranja. E na sequência da live a gente vai falando mais sobre isso, né? Senão vou falar tudo aqui. Sim, sim.
realmente a gente precisa levar em conta a cor natural, né? Muitas vezes chega no nosso salão a cliente querendo colorir o cabelo, elas falam que quer pintar, né? Eu quero pintar o cabelo. E quando você vai conversar com ela, ela assim fala, não, meu cabelo não tem nada, eu nunca fiz nada, nunca pintei, né? Que elas falam. Só que é como o Josi falou anteriormente, o cabelo às vezes ele está com progressiva, botox, selagem, que é tudo a mesma coisa. E aí, esse cabelo não está mais natural, né? E com certeza vai atrapalhar ali no desejo, porque é complicado chegar, não tem como chegar, esse cabelo está muito selado, então não tem como essa cor chegar, né, no tom, não tem como clarear esse cabelo, né, por conta dessas químicas que já estão ali pré-existentes nesse fio. E a gente precisa levar mesmo em conta, prestar atenção no fundo de clareamento, né, que é algo que vai se revelar, né, e aí eu já entro na questão de o José até já falou, né, que não dá mais só para clarear com base, por exemplo, 7.0, 8.0, porque realmente vai sobrar ali o fundo de clareamento, vai somar, né? Porque a gente sabe que o fundo de clareamento no tom 7.0, a gente sabe que o 7, o fundo de clareamento dele é laranja. E se eu colocar só um 7.0, ele vai me revelar um 7 laranja, né? A não ser que eu queira, né? Se, por exemplo, eu quiser intensificar, eu queira essa cor, aí eu posso aplicar direto um 7.7, um 7.77, aí sim ela vai se somar ali e vai conseguir entregar cor de desejo, mas se esse não for o desejo, a gente precisa estar neutralizando esse fundo de clareamento. E aonde eu pergunto, dá a cor desejada ou aplicada? A cor desejada realmente, às vezes, não é a cor desejada, né? Mas, na verdade, as clientes elas não têm a noção de que... porque muitas vezes ela fala, eu colori esse cabelo, eu pintei, né? Como elas falam. Já faz muito tempo. E, às vezes, o cabelo está ali no ombro, abaixo do ombro, e quando você vê, né, você vai analisar, você percebe que esse cabelo foi colorido há uns 8 meses, 6 meses, e elas esquecem, né, que a coloração não sai, a coloração, de preferência, se for um tom escuro, ele se mantém ali, né? A menos que ela use progressiva, que ela use algumas fontes de calor, aí ele vai estar ali meio desbotado, meio queimado, né? Mas, assim, a gente tem que se preocupar também na hora do diagnóstico, não só, a gente se preocupa muito na hora de fazer um clareamento, né, uma descoloração, mas aí temos que ter o cuidado também na hora da coloração, porque diante de vários processos, né, utilizados, a gente tem que fazer esse diagnóstico para que, né, venha entregar o desejo realmente da cliente. Porque, assim, como a gente percebe que elas, às vezes, fazem no seu salão, mas por uma coisa ou outra ela fez em casa, né? E a gente tem que fazer esse diagnóstico. Não é isso aí? Isso aí. É uma coisa que é muito importante também, como eu já falei de oxidante, né? A gente presta muita atenção na hora de clarear um cabelo com coloração no uso correto do oxidante, né? Conseguir identificar a cor natural que a gente está. Porque às vezes é difícil você identificar se ele está num 5, num 4, as cores mais escuras, a gente às vezes tem alguma dificuldade de identificar se ele é um 3, um 4. 3 e 4 eu acho que é mais difícil. O 5 já é um pouco mais fácil. Mas a gente prestar muita atenção quando vai usar no uso correto do oxidante. Por quê? Porque o cabelo ele é envolvido com aquela massa. Ele não é igual uma descoloração, que quando a gente está clareando na descoloração,
a gente vai lá, limpa, vê a mecha, como tá, né? A gente tem um controle um pouco maior. A descoloração é por tempo, a coloração é por indicação do fabricante lá, o tempo que o fabricante determina, a proporção que o fabricante determina, um por dois. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não errar esse direcionamento de reflexo, né? Para não, por exemplo, você vai clarear com oxidante de 30, não precisava, tinha que clarear com de 20. Daí você vai ter um tom a mais ali do que a cor de desejo da cliente. Então tem que observar e estar atento, saber identificar atento ao oxidante que vai ser usado. O Júlio colocou aqui que faz testes de mechas que a cliente vende. Verdade. A gente precisa sempre fazer o teste de mechas e, na maioria das vezes, é mais difícil a gente colorir o cabelo com coloração realmente, como o Maurício acabou de explicar aqui, porque a gente não consegue enxergar esse fundo de clareamento. E realmente, quando a gente está descolorindo o cabelo, a gente enxerga, porque ali está a olho nu. Então, a gente tem como enxergar, a gente tem um controle realmente maior. Mas quando a gente vai clarear com coloração, realmente é mais difícil e a gente tem que prestar mais atenção. Realmente tem que prestar atenção no oxidante, a volumagem, porque se a gente também errar, né, na volumagem, a gente erra na cor, né? Porque os cabelos realmente mais escuros, eles são mais granulosos, né? São mais difíceis. E assim, é uma coisa que eu faço quando eu vou fazer o diagnóstico, sabe, aquela cartela de cores, eu destaco o cabelinho, né, que a gente sabe que ele é sintético, mas eu coloco assim, ó, no cabelo da cliente, porque aí eu vou comparando, entendeu? Eu pego 2 tons, porque aí eu vejo que se aproxima mais. Sempre vai ter um brilho, porque é um cabelo sintético, mas dá para fazer tranquilamente, você vê quando ele fica mais próximo da cor natural da cliente. Foi algo que me ajudou muito para não errar, mas assim, hoje é claro que a gente já tem uma percepção maior, né? A gente já consegue enxergar melhor, entender, mas lá no início eu fiz muito isso porque eu tinha dificuldade mesmo de identificar a cor natural da cliente. Eu acho que quando a raiz está muito, por exemplo, uma raiz de 15 dias, principalmente quando tem brancos misturados com cor natural ali ao lado, é complicado às vezes você identificar quando a raiz está muito pequena, né? Então essa ideia que você deu aí de colocar os cabelinhos ali ao lado, eu acho que facilita um pouco. É muito bacana essa ideia, entendeu? Eu coloco assim, e aí eu vou verificando, sabe? E dá para você identificar perfeitamente. É muito legal, tá? Se vocês quiserem, pode usar e depois vocês comentam o que vocês acharam. Então, né, a gente pensa que colorir um cabelo é algo simples, né? Mas, assim, acontece muito, né, das clientes que... ontem eu estava falando com uma cliente aqui, ela trouxe a coloração, né? Eu disse, olha, você está aplicando só uma nuance aqui. Você já está aumentando, a sua quantidade de cabelo branco, ela vem aumentando. Então, já está necessitando de uma base. E aí, mas quanto é para colorir com a tua coloração? Eu disse, olha, aí eu somei para ela, né? Aí ela disse, mas vai ficar muito caro. Eu disse, não precisa você tá, ou seja, nós vamos utilizar duas partes iguais, né? Duas colorações, mas por partes iguais. Ou seja, para o retoque eu vou utilizar só uma. Fica tranquilo, eu vou ver o preço aqui para você. Então, ela já decidiu que vai fazer com a minha coloração. E muitas vezes ela vai colorindo em casa e o que acontece? Vai escurecendo, como a gente vinha falando. De repente eu queria clarear, eu vou colocar um tom mais claro. Como é que fica, né? Se ela for fazer assim, desse jeito, ou seja, ela está ali na altura de um
6. Aí ela quer clarear um pouco mais, ela quer chegar no clareamento 8. E ali ela pega um 9, né, na caixinha. E o que acontece nesse cabelo? Principalmente se tiver, né, uma porcentagem de cabelo branco. Por isso que a gente vê muitos cabelos na rua, a gente fica pensando. Aí eu não posso falar, né? Só fico olhando. Né? Carla, tem Às vezes elas acham caro, né? Ah, quanto que você cobra? Eles acham caro. Ah, mas aí eu vou lá na farmácia e compro. Ela acha que só comprar aquele tom ali, aquela que é um 8,3, ela vai aplicar o 8,3 e tá bom. Ah, não, lá tá muito caro. Só que para a gente criar esse 8,3, né, a gente precisa usar algumas medidas diferentes de outras colorações, né? E às vezes até a volumagem, por exemplo, se o cabelo já tiver coloração no comprimento, a gente vai precisar usar uma volumagem do oxidante na raiz e no comprimento de pontas a gente não tem mais a necessidade, se esse cabelo já estiver nesse tom, de a gente usar uma volumagem alta, porque a gente só quer pigmentar esse cabelo, né? A gente não precisa de abertura de cutícula, a gente não precisa nada disso. Para também não agredir mais esse fio, deixar ele mais ressecado, Então, né? E às vezes, assim, elas não têm questão disso. dessa forma aí, tem uma pergunta da Cleia Marques. Se você quiser ler. Fala, Josi, desculpa. é assim, né? Nesse pensamento aí de clarear um pouco mais, você já entra com as mechas, ou seja, então uma limpeza, né? Uma decapagem ali, mas aí já é um valor extra, né? Dentro do que ela... Exatamente. É. A Cleia perguntou aqui, quem tem cabelo branco não pode usar corretor? Assim, até a altura de 6, por aí a gente aconselha. Dependendo do 7, a gente já não aconselha muito, porque esse corretor ele pode se revelar no cabelo branco, tá, Clé? Porque o cabelo branco, ele não existe mais cor, tá? Então, qualquer coisa vai pegar. Às vezes a pessoa fala assim, ah, meu branco não cobriu, quando vai colocar aplicar alguma coloração, o branco pega. Só que, às vezes, a volumagem errada do oxidante faz com que a outra cor fique mais escura e você enxergue como se o branco não tivesse tido uma cobertura. Mas o cabelo branco precisa ter cuidado, sim, ao usar corretores, porque ele pode ser revelado ali por não conter cor. É igual um papel branco. Qualquer coisa que você pintar ali, vai ficar. Assim é o cabelo branco. Se vocês quiserem complementar. Eu vou dar um adendo aí nessa colocação da Carla. O cabelo branco até a altura dos 6, a gente até recomenda usar, né, o corretor, mas, portanto, que a volumagem não ultrapasse de 30%, às vezes até 50%, você pode usar com segurança. De preferência, se tiver poucos fios de cabelo branco, mais por volta de uns 30%, para não acontecer o que a Carla falou, o corretor se revelar ali nos fios brancos. Mas pode usar sim, mas sempre lembrando dessas porcentagens e que o cabelo branco até a altura do 6 você pode usar com mais segurança. Isso mesmo. E se o cabelo estiver totalmente branco, aí você usa a coloração mesmo normal que você queira, mas você pode também, se tiver mais dificuldade, você pode estar acrescentando o dourado, né, que é o ponto 3, ou e pode estar utilizando a volumagem de 40 volumes, porque a gente aprendeu que para cobrir cabelos brancos precisa só de 20 volumes. Mas não, gente, dependendo, se o cabelo tiver 100% branco, você pode usar 40 volumes. E também, dependendo de onde você sai, se tiver cabelo natural ao lado, você precisa levar em conta também a porcentagem ali e a volumagem do oxidante para você conseguir ter uma cobertura 100% ali dos seus brancos. E cabelo 100% branco, lembrar também que tem que usar não só o reflexo, né? Não só a nuance, mas a base sempre na medida proporcional ali. 50% de base, 50% de reflexo.
E se existir uma diluição, porque existe, né? Quando a gente mistura a base com o reflexo, ele dilui um pouco a cor. Depois você pode estar no lavador, após o tempo de pausa do fabricante, você pode lavar somente com água, e aí você pode estar aplicando só os reflexos ali para poder dar um brilho a mais nessa cor, né? Se tiver necessidade. Tipo o que? Um tonalizante? Isso por cima, depois, para ficar mais brilhoso, porque quando a gente mistura base com reflexo, ela pode diluir um pouco a cor. Exato. Entendeu? Se, por exemplo, a pessoa quiser um 8.1, pode ser que esse brilho apague um pouco. E aí você intensifica lá no lavatório depois, com a tonalização. Certo, Júlio? Certo, funciona, é dessa forma. Então, né, a gente se preocupa muito, né, com a cobertura de brancos, né, com a porcentagem, né, de um cabelo branco, mas assim, mais que a gente tem que se preocupar mesmo é com o natural, né? Isso. Porque você pode estragar todo o processo ali se você não levar em conta o natural e pensar só no branco. A gente já falou aí um pouco sobre isso, né? A Solange aqui. Pode A Solange colocou aqui, comigo aconteceu isso. A cliente quer fazer a coloração, traz meio tubo somente da base. Eu disse, tem o OX. Cadê? A contracor e a finalização e o nosso conhecimento onde fica. Eu resolvi e não fiz. Correto, isso mesmo, você se posicionou. E está de parabéns. A gente não tem que fazer o que a cliente quer, tá, gente? Quem estuda somos nós, a gente que tem o conhecimento. Então, a gente vai sentar, vai conversar. Se ela não quiser, paciência, tudo bem. Mas você vai fazer do seu jeito, do jeito correto. Porque se você fizer do jeito que ela quer, você já sabe que vai dar errado, ela vai te culpar. Exatamente. Entendeu? A culpa sempre é nossa. Não é porque a coloração que a gente deixa a responsabilidade na mão dela, né? A gente tem que informar realmente o que pode, que não pode, né? Os pós e os contras. E, se for possível, faz um Pix, né? Porque a gente não faz fiado, faz um Pix. Eu, por exemplo, né? Chegou uma cliente umas 2 semanas atrás, 7 horas da noite. Não tinha as cores que ela queria no estoque, não tinha também para produzir. Daí ela falou, mas eu preciso muito retocar a raiz porque eu vou numa festa. Ela chegou com os tubos dela, com as cores que ela gosta. Eu falei, eu vou fazer, mas lembrando você que tá tudo errado aqui, eu vou fazer para você ir nessa festa e lembrando você que da próxima vez você vai fazer com a minha matemática aqui do salão e com as minhas colorações aqui do salão. Tem uma outra perguntinha da Cleia aqui, ó. Quem tem 75% de branco usa 67.060? Cleia, toda vez que você tiver cabelos brancos, independente da porcentagem, usa a base junto. E levar ele tem que ver assim qual a altura que está esse natural, né, para poder também levar em conta o oxidante. Exato. Tá? Precisa levar em conta. O Maurício, a gente abriu a live ele falando assim que, por exemplo, se o cabelo está na altura de 4, a gente sempre vai contar do 4. Se ela quer chegar no 6, a gente vai contar 4, 5, 6. A gente vai usar o oxidante de 30 volumes. Por quê? Porque quando o natural 4 ele é muito escuro, ele tem muitos pigmentos granulosos, a coloração ela tem dificuldade ali do oxidante para poder estar revelando essa cor. Então, a gente precisa colocar uma volumagem a mais, porque a gente vai ter essa perda, né? Para a gente conseguir chegar nessa cor. E outra coisa, quando a gente vai colorir com coloração, a gente precisa muito levar em conta
se o oxidante ele está novo. O que é novo, gente? Não se ele já não foi aberto várias vezes, porque todas as vezes que a gente abre o oxidante, a gente vai perdendo um pouco essa volumagem. Principalmente, eu não sei se alguém aqui tem o hábito de abrir, preparar lá e esquece. Depois lembra, deixa o oxidante aberto e vai e fecha. Não sei se alguém aqui... Eu esqueci no mão na massa. E não pode, porque ó, o oxigênio, ó... O de 20 deve ter virado 10. Teve uma pergunta aí, superclareador, utilizamos oxidante de 30, de 20 ou de 15? A pergunta do Damião, né? A Carla falou que não ia falar sobre superclareador. Pode falar, Maurício. Pode falar, responde. Damião, o superclareador é indicado usar da altura do 6 para cima com 40 volumes, tá? Eu nunca usei com 30. Eu, na verdade, não uso superclareador. Eu só fiz teste de mechas com superclareador. Se eu não me engano, ele também o tempo dele é 50 minutos, tá? Então, você usa a partir da altura do 6 para dar mais certo, com 40 volumes e 50 minutos. E tem também, por exemplo, você quer fazer meio a meio com uma coloração. Também pode, né? Eu acho que pode. Eu não sou tão torcedor de superclareador, mas eu acho que pode, faz a mesma proporção. A proporção do superclareador, você faz meio a meio lá, ele é 1:3, tá? Então, você vai... Depende, 1:2, 1:3. 1:2, 1:3, né? Então, você pode usar assim, mas nessas condições. Nunca com menos de 40 volumes. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí? Você falou da volumagem, né? Isso mesmo, é 40, né? A gente, porque ele precisa ser utilizado de 40, ele tem a função dele diferente da coloração, apesar de ser uma coloração, né? Ele não é um descolorante, mas assim, pela quantidade, né, de hidróxido de amônio que ele tem, é por isso que ele precisa de um oxidante a mais e uma quantidade também, né? Porque não adianta você utilizar 40 volumes e utilizar 1 por 1, né? Então você vai... Até porque ele é um descolorante em creme, né? Ele é um descolorante e ele agride muito mais do que o descolorante tradicional, normal. Agora vocês estão proibidos de errar qualquer coisa na live, hein? Ó quem entrou aqui. Oswaldo Morrone, nosso mestre. Ai, meu Deus! Agora vocês vão ter que mandar bem o resto da live aí. Então, seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado pela presença aqui. Que honra, hein? Ficou todo mundo paralisado, Oswaldo. Olha o que você fez. Olha, a Rose falou aqui que ela usa 1:2. 1:2. Depende do superclareador, né? 1:2. Mas eu não tenho superclareador, mas eu não uso superclareador, mas semana passada eu fiz um laboratório, né? E, achei legal a cor. Falei, eu vou começar a usar essa. Superclareador. Eu usei era um cabelo cor natural 5 e deve ter chego ali, só que eu deixei quase 2 horas. Deve ter chego num 7, mais ou menos. 2 horas ele age, depois eu não sei, eu deixei. Eu fui deixando. Mas ele vai agredir mais. Quando ele vai... deve ter agredido, mas como era um laboratório, eu fiz o teste. Já fez para testar, até né? Os testes que eu fiz ali com o laboratório, eu fiz com... Ronaldo mandou chamar ele, deixa eu chamar ele. Chama ele. Eu fiz com OX de 40
alguns testes com oxidante da Facínios e pó descolorante. Eu também deixei umas 2 horas lá clareando. Olha ele aí! Tô de olho no Bom senhor! E aí, gente? Carla Nunes, Josi, Bom Maurício, dia! bom dia a todos, bom dia à audiência aí deles que estão por aqui. Que legal! Estava aqui agora indo tomar um banho, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho no salão hoje. Aí eu vi live do Maurício aqui, falei, eu vou entrar nessa live hoje. Eu falei legal. que um dia... Obrigado pelo prestígio. Tanto é que eu tô com roupa Aí, ô Maurício, de academia aqui. pede para ele falar então, um pouco sobre superclareador. Oswaldo, é a primeira live que a Carla Nunes abre. Ah, é? Então, eu incentivei ela a fazer lives e eu intimei ela a abrir essa live hoje. Então tá. Deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei curioso, porque eu tô vendo uma coisa aqui que eu não tinha visto ainda em lives no Instagram. Ô, Carla, como é que você colocou isso aí com conhecimento sempre aí na tua tela? Isso é novo? Eu não sei também. Eu apertei, vai apertando aqui na tela, vai aparecendo umas coisas aí. Tá, é a atualização nova, acho que não chegou nem para mim isso aqui ainda, que legal. Quando você abre, aí você aperta na tela e vai aparecendo, aí você escolhe. Então é novo isso aí. Como eu não abri live esses dias, então eu não sei. Vou ficar de olho. Gostei disso aí, achei legal. Bom, vamos lá. Interessante. Só que eu entrei aqui para fazer pergunta. Oba! Ai, meu Deus. O que eu vou perguntar? Bom, vocês querem perguntar? O que vocês vão perguntar para mim primeiro? Fala aí, depois eu faço a minha pergunta. Nós estamos falando sobre... Explicar um pouco sobre superclareador. Eu vi que o assunto é clarear com coloração. Então, você que está chegando na live agora, aí, pessoal, você já compartilharam essa live? Você já clicaram para compartilhar? Aí embaixo, aí, ó, aqui tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho agora. Você vai chamar aquele cabeleireiro, aquela cabeleireira que você conhece, traz para cá, porque o assunto aqui é clarear com coloração. E, de repente, aquele cabeleireiro, aquela cabeleireira que você conhece, quer saber sobre esse assunto. Então, é hora de trazer para cá. Então, clica aí, chama. E outra, enche de coração. Eu não vi coração nenhum nessa tela até agora. Tá? Então, clica nesse coraçãozinho aí, clica no foguinho, clica no 100. Enche essa tela de aí para trazer mais gente para cá, porque aí o Instagram vê que é relevante e ele começa a compartilhar essa live aqui deles, tá bom? Então, vamos lá. Clarear com coloração significa trabalhar com oh, meu Deus do céu. Super clareador, né? E o super clareador, a gente sabe que ele é um descolorante em creme, que ele tem uma alta quantidade maior de hidróxido de amônio e ele exerce um trabalho de clarear um cabelo natural. Deixa eu só passar para outro lugar que meu celular está descarregando. Eu vou ligar lá no meu escritório aqui. Peraí. Ó, vai ficar um pouco escuro aqui. Pronto, deixa eu entrar aqui no escritório, que eu vou ligar meu celular aqui que está descarregando. Senão a gente vai ficar no ar aqui. Só um pouquinho só. Pronto, já está ligado. Então vamos lá. O super clareador, ele tem a função de clarear um cabelo natural. Ele não clareia um cabelo colorido, um cabelo que foi descolorido. Muita gente fala assim, eu vou fazer uma mecha na minha cliente, eu vou descolorir primeiro e depois eu vou aplicar um super clareador para clarear mais um pouco. Gente, eu fiz muito isso de errado, tá? Mas não tem jeito. Uma vez aberto pela descoloração, somente a descoloração vai continuar fazendo esse trabalho. Mas, Oswaldo, você não falou agora que super clareador é um descolorante em creme? Sim, quando você está com o cabelo natural e ele não está cosmético ainda. Mas como assim? A partir do momento que você descoloriu um cabelo, ele já entrou na questão cosmética, ele já não é mais um cabelo natural. Então, ele é um cabelo cosmético. Então, o super clareador não tem mais função de fazer isso. Mas eu já fiz e deu certo. Pode até aparentemente dar certo na hora que você faz, na hora que a cliente vai embora. Mas a amônia, gente, a amônia ela tem uma coisa chamada que ela age nos dias que vão se passando. Tanto no alisamento como na coloração, o hidróxido de amônio ou o tiobilato de amônio, eles ficam ali paradinhos no cabelo. Por mais que você lavou o cabelo, ele foi embora, ele já volatizou, ele vai tendo um processo de desgaste natural e que vai acabando com a fibra. E o super clareador, nessa hora, ele faz a função pior. Ele começa a desgastar mais a fibra. E aí, o que acontece?
o cabelo vai quebrar, o cabelo vai partir. E tem a questão também que as pessoas usam o superclareador para matizar o cabelo no final. Eu muito fiz isso, tá? O meu grande coringa no salão, na época, antes do curso, era o 1289. Eu fazia qualquer mecha, ficava laranja, eu aplicava 1289, o cabelo ficava lindo, a pessoa ia embora, maravilhoso. A pessoa passava na porta do salão uma semana depois, eu tinha que me esconder, ficava laranja o cabelo da cliente. Então, naquela época eu falava para as pessoas, não, tá dourado, eu via dourado, eu não via laranja. Até o dia que eu fiz o curso, comecei a entender o que era fundo de clareamento, que eu não sabia nem o que era isso, né? E comecei a entender o que era fundo de clareamento. Falei, meu Deus, não era dourado, era laranja que eu via. Então, a gente começa a entender que se você começou um processo de clareamento no cabelo com descolorante, vai ter ao final com a descoloração. Depois você vai tonalizar esse cabelo. A matização pode ser feita? Não, pode. Tem gente que gosta de fazer matização, pode ser feita. Aqui ninguém vai condenar. Mas faça da forma correta, né? Chegou no fundo de clareamento 9, quer matizar com 9.3, matiza com 9.3. Quer matizar com 9.1, matiza com 9.1. Mas qual é a diferença da matização para a tonalização? A matização é algo que você aplica com pouca força e deixa pouco tempo. O tonalizante é algo com muita força que você aplica no cabelo, deixa 25 minutos e você tem um resultado mais firme na cor. Então aí vai do profissional escolher o que ele acha melhor para aquele cabelo. A gente só orienta o que é mais indicado. Agora, não pode fazer matização? Não, pode. Isso não é uma proibição. A gente só mostra o que tem que ser feito. Não adianta chegar no fundo de clareamento 7 e matizar com 9.9, 9.89. Vai dar certo, né? Vai dar um efeito na hora e depois vai sair. Então, a questão do superclareador, usar depois de uma descoloração para clarear mais, isso é mito, isso não funciona, tá? Superclareador tem uma função de clarear cabelo a partir do 6, ou seja, 6, 7, 8. Eles são usados nessa altura. Mas veja bem, se eu tenho um cabelo na altura de 8 e eu quero clarear para o 9 ou 10, para que eu vou usar superclareador? Né? Se eu quero clarear para um 9 e para o 10, estou na altura de um 7, é só usar a coloração 9.1, 9. O 9 ponto que vai neutralizar lá o fundo de clareamento do 9. Pronto, não precisa do superclareador. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou fazer um superclareador no cabelo que é 4, que é um 4, natural 4. O que vai acontecer? Ele vai ficar no laranja. Vai resolver o problema? Não. Ah, mas eu estou descolorindo no cabelo do 4, eu quero chegar no 8, 9, vou clarear até o 7, depois vou aplicar o superclareador. Não vai adiantar. Então, são coisas que têm que ser colocadas assim, de uma forma que a pessoa entenda de onde começa e até onde eu tenho que parar. Vai fazer um clareamento no cabelo, na altura de 9. Você não tem um 9, você não tem no estoque 9.1, tem o 989 no teu estoque, mas você tem o 1289, dá para fazer. Você vai aplicar só que super clareador para funcionar e tem que trabalhar com 40 volumes. Então, é algo que você tem que ter um cabelo saudável, um cabelo que vai resistir, e aí você pode trabalhar com 1289, com 40 volumes, para chegar pelo menos próximo da cor que ela queria, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter essa noção. O cabelo está sensibilizado, o cabelo está poroso. Eu vou aplicar um 1289 nesse cabelo, eu vou detonar o cabelo, né? Então, é uma questão de se pensar. Mas falei demais aqui, gente. A live é de vocês, eu estou entrando aqui. Mas é um prazer. Nossa, que felicidade. Olha, eu amo esse professor, gente. Oswaldo, continua aí, não sai não, porque a audiência aqui aumentou pra caramba. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho que tomar banho, que eu vou trabalhar, gente. São 9 horas, eu tenho cliente 10 horas. Então, eu tenho que correr. Chegar 100 pessoas, aí você sai. Tá, eu vou fazer a pergunta aqui e quero saber de vocês o seguinte. Um cabelo, olha só, prestem atenção, hein? Eu vou clarear com coloração esse cabelo agora, hein? Um cabelo na altura de 6. O desejo da cliente... Não vou falar o desejo, senão eu vou entregar. Estou aqui pensando na minha cabeça agora. Cabelo natural 6. Natural 6. Quem só clareia com coloração, cabelo natural, tá? Natural 6. E aí eu vou aplicar nesse cabelo uma mistura. Eu olhei no estoque lá, eu falei, ela quer essa cor? Essa cor eu vou trabalhar aqui. Então eu vou aplicar nesse cabelo. 6
7,1 mais 9,1 em partes iguais com a X de 20 volumes. Qual é a cor de desejo dessa cliente? Valendo! Agora! Conseguir um 8,1, porque se você colocar metade de 7,1 com metade de 9,1, você cria o 8,1. Tá, e aí? E qual era? Falhou Só que a precisa voz. neutralizar os 6, né? Precisa. Vai, continua, Maurício. Deixa você. Não, peraí, mas a voz dele falhou, sumiu para mim. Tá. Misturar 7,1 com 9,1 dá o quê? E é o 8,1. Vai criar. Mas Agora a tem cliente, que ver a cor. a cliente chegou na minha cadeira, ela pediu uma cor. A cliente pediu uma cor para mim. Eu fui no meu estoque, eu não tenho aquela cor. Eu tenho 7,1, 9,1. Ah, eu vou fazer a mistura. Qual é a cor de desejo da cliente? É um 8.0 natural. 8,0 que ela quer. É o desejo. Aqui no comentário já responderam, hein? 8,3. 8 pontos. Ela está no natural 6. Eu vou te falar que Se eu colocar. Deixa metade a Carla pensar. Fala aí, Carla. Não, se ela está com natural 6, eu só tenho 7,1, mais o 8, mais o 9,1, aí eu crio o 8,1, correto? Só que a gente sabe que na altura de 8, a gente tem o amarelo e laranja, correto? Esse 1 vai neutralizar esse laranja e vai sobrar o amarelo do fundo de clareamento, onde a gente tem como resultado do 8,3. Mas a resposta está exata! Oi! Mas agora é uma pergunta em cima dessa pergunta. E se for empresa de fundo de pigmento azul? Eu não entrei na questão de fundo de pigmento, mas aí fica à vontade. Agora pode brincar com a pergunta aí, ver com o pessoal. Vai revelar o quê? Falou comigo? Se for 8,1, falou contigo. Tá, se for 8,1, um 8,1 de empresa azul, aplicar no cabelo 6, e vai revelar o que lá quando chegar no 8, na altura de 8, né? Por ser uma empresa de fundo de pigmento azul, a gente não pode esquecer de um detalhe, gente. Já tá eu sempre falo aqui, deixo bem claro isso para vocês entenderem, tá? Fundo de pigmento, gente, ele não neutraliza. Vai esfriar. Vamos deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou colocar o fundo de pigmento azul, vai neutralizar o laranja. Não vai. Ele vai esfriar a cor. E se for do fundo de pigmento azul, se for de 8,1 de fundo de pigmento azul, ele vai revelar um 8,003. Aí você vai ver uma coisa quente lá no cabelo. Porque está saindo de um 6. Tem muito resíduo de vermelho, tem muito resíduo de laranja. Então, ele não tem força para entregar um 8,1, que nem colocaram aqui, tá? Ele vai revelar ainda uma coisa bem suave, natural, próximo de um dourado bem suave. Se for de empresa verde 8,1, você revela ainda o 8,03. E se for de empresa azul, você revela ainda o 8,33. Ainda fica um pouco mais quente, tá? Violeta. Certo? Violeta, né? Violeta. Fundo de pigmento violeta, 8,3, 833. De empresa verde, 8,03, 8,3. Empresa azul, 8,003 ou então 8,03, dependendo da empresa que você trabalha, empresa azul. Lembrando bem isso, tá, gente? É uma confusão que as pessoas fazem. Fundo de pigmento não neutraliza, ele só esfria. Certo? Certo. Perfeito. Bom, gente, vamos embora. Vamos tirar o... Obrigada, tá, professor, por participação aqui. Só que antes de ir embora, eu quero fazer uma foto aqui. Eu quero que o pessoal faça um print, quero que o pessoal poste depois. Tá? Gente, faça aí um print pra gente. Então, 3, 2, 1, sorriso no rosto! Pronto. O pessoal fez... apagou tua foto aí? Vamos lá de novo. O José apagou a imagem dele. Vamos lá. 3, 2, 1, sorriso no rosto!
Pronto! Agora eu quero ver o pessoal postando e marcando a Carla, marcando o Maurício, marcando o Josi e falando: a live de quinta-feira de manhã é fantástica. Não percam, toda quinta. Que horas começa a live aqui? 8 horas? 8h15. 8h15. Então coloca lá. Pessoal que está seguindo eles aqui, vai lá e posta e fala: gente, a live de 8h15 na quinta-feira é fantástica, sensacional. Mas é isso aí, eles merecem. Parabéns, Carla, parabéns, Maurício, parabéns, Josi. Agora eu vou porque eu preciso ir. Nos vemos nas ondas da internet. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Eita! Gente, Legal, né? que honra, hein? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo professor Oswaldo. O professor é um amigão. Muito conhecimento. Ele é um amigão, assim, que tive a oportunidade de estar com ele, eu acho que umas 3, 4 vezes. É um cara muito receptivo, carinhoso, grande amigo aí que eu também fiz aqui no Colorimetria. Não é só um professor, é um amigo também. Deixa eu dar um recadinho aqui para a Cleia, que estava falando, a Cleia Marques. Cleia, é assim, a gente tem essa evolução, né? A gente consegue passar um pouco de educação aqui para vocês sobre colorimetria, sobre os assuntos de coloração, descoloração, porque a gente estuda diariamente. Então, para você ficar assim, como a gente, né? Chegar no nível que nós estamos agora, os estudos são diários, tá? Não pode deixar de estudar, tem que estudar todos os dias. Tem que também, se não tiver inibição, fazer live, aos poucos vai se soltando, vai fazendo, porque vai aprendendo também fazendo as lives. A gente aprende por repetição. Então, é assim que você vai chegar cada vez níveis mais altos. E é por aí, tá bom? Isso mesmo. E a gente está aprendendo ainda, a gente ainda não sabe tudo, ninguém exato. sabe tudo, né? Todos os dias a gente vai plantando uma sementinha e a gente vai melhorando. A gente tem que colocar prioridades na nossa vida, né? Assim como você coloca prioridade todos os dias, você tem que acordar, se arrumar, você tem que ir para o trabalho. Assim, você tem que fazer com os seus estudos, com o seu conhecimento, você separar 1 hora, meia hora, que seja por dia, para você se dedicar ali, estudar realmente, porque assim, não é fácil, tem dias que vai dar uma bugada, né? Aí a gente acalma, depois a gente vem, recomeça novamente, e aí as coisas começam a esclarecer na nossa cabeça, na nossa mente, né? E é estudar. Eu falo que Alguém tem realmente é algo transformador. A gente acorda todos os dias com milhões de pensamentos, né? Então, todo pensamento, ela gera uma reação, né? E a reação, ela te leva para a ação. Eu acordei hoje, meu pensamento, fiz várias coisas, mas meu pensamento estava na live. Então, eu tinha que correr para chegar no horário, eu tinha que estar preparado. E é dessa forma, né? Se você não colocar foco, dificilmente você vai conseguir chegar nos seus objetivos. E a nossa profissão, pessoal, é brilhante. Ou seja, nós, hoje, dentro dessa comunidade aí, né, dos mentores, do Alejandra Valente, né? Ou seja, o Maurício, a Carla e outros, né? Nós podemos compartilhar conhecimento de forma tranquila. Ou seja, ninguém está aqui para ensinar realmente, mas a gente está para aprender com vocês também. Então, não tenha medo. Ou seja, está com medo, vai com medo mesmo. Eu também fui assim. O Maurício não foi diferente. A Carla, meu irmão, a Carla está surpreendendo aí. Então, parabéns aí, né? E continue aí, essa parceria aí fantástica. Eu estou muito animado com tudo isso. A gente vai encerrar daqui a pouquinho a nossa live. Eu quero só compartilhar com vocês, assim, que realmente, como o Rodolfo falou, vai com medo mesmo. E muitas vezes isso ficou na minha cabeça, assim, Carla, tá com medo mesmo. Mas eu sempre fui muito dedicada
e disciplinada com as minhas coisas, com os meus objetivos, sabe? E quanto mais as coisas são difíceis e desafiadoras, é que eu não desisto. Mas era algo que eu realmente tinha muito medo, era de fazer live, porque eu falava, se eu errar. Só que hoje eu entendo que se eu errar, tudo bem. Eu vou chegar para vocês e falar, eu errei. Ou se eu não souber responder, eu vou falar para vocês, eu não sei, mas eu vou estudar e posso trazer aqui depois. E assim, eu falo uma coisa para vocês, andem com pessoas que somem com você. Eu conheci o Maurício, e através do Maurício Josi, e assim, eu tenho tanta gratidão, eu sempre falo isso para eles, porque o Maurício, ele segurou na minha mão, sabe? E vamos, Carla, vai dar certo, porque eu tinha muito medo. E aí a gente construiu agora essa parceria, junto com o Josi também, que é muito legal, muito bacana. Quer dizer, eu moro aqui no Rio de Janeiro, o Maurício mora em São Paulo, o Josi mora em Pernambuco, né, Josi? E assim, a gente está aqui toda semana trazendo um pouco, né, do nosso conhecimento e aprendendo junto com vocês, com muito carinho, com muito amor. E a gente traz esses assuntos para que vocês não cometam o mesmo erro que a gente cometeu, sabe? Que foram muitos. Por quê? Porque a gente não tinha ninguém para nos ajudar, para nos ensinar. Era muito mais difícil. Então, a gente aprendeu muito com os erros. Foi bom também, porque às vezes a gente precisa. Mas o que eu quero dizer é que vocês hoje já vão começar acertando, porque aqui tem um leque de conhecimento, sabe? Que vocês podem absorver isso. Anotem tudo que vocês puderem, tá? Façam testes. Vocês não precisam acreditar em tudo que a gente fala aqui, não. Vai lá e faz o teste para ver se realmente é verdade, né? Que a gente precisa fazer isso. Eu fiz muito isso quando eu entrei no colorimetria. Quando falavam, faz assim, faz assado, que dá certo, eu ia lá e reproduzia, porque eu queria comprovar que aquilo mesmo dava certo, entendeu? Então, façam isso também, tá? Primeira Hoje vai mulher que encerrar. faz, primeira mulher que faz eu chorar numa live. Ai, meu Deus. Você sabe de tudo isso, né, Maurício? Você sabe do carinho que eu tenho por você e eu sou grata mesmo, né? Hoje aqui, ó, que felicidade. Tive o Oswaldo aqui na nossa live, a minha primeira live, que eu participo da live com vocês. E hoje é a primeira live que eu estou fazendo aqui no meu perfil. E o professor entrou aqui com a gente. Cara, tem coisa melhor que isso? É só gratidão. Você sabe disso. Você e o Josi sabem disso. Bom, vamos lá, né? Vamos Fazer as terminar com manteiga considerações. derretida. Então, quero agradecer aí a todos que estiveram presentes aqui na live. Agradecer pelo Barbosa, pelo carinho, o Maurício, né, por essa parceria. E você, Carla, dispensa comentário. Estou muito feliz. E que nós continuamos aí fazendo essa parceria, essa troca de conhecimento, né, entusiasmando alguém que realmente acha que não é possível, né, e que nós tenhamos um final de semana abençoado aí a todos, tá bom? Deus abençoe. Bom, agradecer a vocês aí pela parceria também, por toda semana, quinta-feira a gente está junto aqui, né? Levando conhecimento aí, também aprendendo muito com as pessoas. Obrigado, Carla, por todas as palavras aí. E semana que vem tem mais. E é isso. Não consigo falar mais. E vamos... Obrigada, print, né? gente. Pede alguém, vamos, gente, faz um print aí, tá? Quero muito agradecer a presença de vocês. Quem não segue a gente, vai lá seguir, tá? Compartilha a live aí para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada. Acho que foi, né? Acho que foi. Agora eu vou ter que encerrar aqui, né? Conhecimento nunca é demais. Vem comigo, Carla e Josi, que tem muito mais. Certo. Tem alguma dúvida Isso aí. compartilhar?
Ah, já foi. A cara dele. Aí saiu aqui, peraí. Você tem alguma coisa aí para finalizar? Eu tinha aqui. Gente, beijo para vocês. Agora, como que eu saio daqui? Você aperta no xizinho aqui em cima, certo? Aí vai aparecer compartilhar. Aí você vai ver a tela. Aí você vai fazer a capa, se você quiser colocar. Encerrar vídeo? Onde tem? É no X. No X, Aí, depois a capa. Encerrar vídeo. vai. Aí Tchau. Beijo. Beijo. Tá.